Olá, meus queridos alunos do CIEP Metalúrgico Benedito Cerqueira. Estou de volta. Sou a professora Flávia, que esse ano está com vocês na sala de leitura. Chegou a hora de continuarmos a nossa viagem pelo mundo dos gêneros textuais. E você já sabe que são vários os gêneros textuais e que eles estão ao nosso redor no cotidiano de nossas vidas. Você se lembra? Nós combinamos de começar nossa viagem pelo mundo dos contos. E combinamos que passaríamos por 4 tipos de contos: o conto de fadas, o conto de ficção científica, o conto fantástico e, finalmente, o conto infanto-juvenil. O conto infanto-juvenil, como o próprio nome já diz, ele é voltado para crianças e jovens. E os seus personagens vão ser crianças ou jovens, em grupos ou sozinhos, vivendo conflitos rotineiros aos seus cotidianos. Esses conflitos podem acontecer em casa, na rua, na escola. A linguagem desse tipo de conto é uma linguagem simples e clara. Então, vamos para o nosso conto? Como no dia 5 de junho foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, eu resolvi trazer para vocês este livro, Quem Vai Salvar a Vida, escrito por Ruth Rocha. A editora deste livro é a FTD. E o ilustrador, a pessoa que fez os desenhos desse livro, foi o Alberto Linhares. Naquele dia, o pai de Tiago foi levá-lo à escola. E sempre que eles estavam juntos, o pai queria saber coisas da escola. Como que estavam as aulas, o que ele estava aprendendo, como eram os professores. Foi aí que o Tiago contou que estava estudando sobre o meio ambiente e que o professor de ciências era um cara muito legal, que fazia parte de uma ONG. Uma gente, sabe, que luta pela natureza e pela ecologia. Eu acho que nessa hora o pai do Tiago começou a ficar enciumado. Ele começou a caçoar, dizendo que as pessoas falavam tanto em ecologia, mas ele sim é quem defendia o meio ambiente e que duvidava que o tal professor de ciências defendesse o meio ambiente mais do que ele. Quando o pai do Tiago disse isso, ele não segurou a língua e teve que falar que discordava. Pediu desculpas, mas disse que nem o pai e nem a mãe defendiam o meio ambiente. O seu pai ficou indignado e logo mostrou para o Tiago o adesivo que trazia colado no vidro do carro, onde dizia: "Defenda o meio ambiente". Tiago explicou para o seu pai que não se tratava apenas de colar um adesivo no vidro do carro, que o que importa são as nossas atitudes. E que o seu pai, por exemplo, enquanto eles estavam conversando, havia jogado lixo pela janela do carro. Ainda indignado, o pai do Tiago perguntou para ele o que ele deveria então fazer com aquele lixo. Tiago percebeu que o pai estava ficando irritado com este assunto. Então, assim que chegou na escola, tratou de sair do carro correndo. Na hora do jantar, o pai contou para a mãe do Tiago a conversa que eles dois tiveram lá no carro. E a mãe do Tiago também ficou indignada ao saber que o filho não achava que ela defendia o meio ambiente. E lembrou para o menino que no carro dela
tinha um adesivo colado escrito com letras bem grandes: Salvem as baleias. E o Tiago mais uma vez explicou, desta vez para sua mãe, que não basta um adesivo colado no vidro do carro, que o importante são as nossas atitudes. Para se defender, o pai do Tiago disse que nunca havia cortado uma árvore, e sua mãe que jamais havia colocado fogo em uma floresta. O Tiago, com ironia, respondeu para eles que é lógico que não, pois a mãe nunca havia estado em uma floresta e o pai nunca precisou cortar uma árvore. Nesta altura, o pai do Tiago já estava ficando dramático e perguntou para o filho do que é que ele acusava os pais. E o filho respondeu que não os acusava de nada, mas que achava que eles poderiam mudar o comportamento para não poluir mais o nosso planeta. E aí, o pai do Tiago perguntou para o filho o que ele achava que poderia ser feito para ajudar o meio ambiente. Sem demora, o Tiago respondeu que os carros poderiam ser melhor conservados para não soltarem poluentes, que a água deveria ser usada com consciência e economizada, que a energia elétrica não é para ser esbanjada e que a rua não é lugar de jogar lixo. Você acredita que até a irmãzinha do Tiago entrou na conversa e chamou a atenção de sua mãe, que na hora de limpar a calçada usava a mangueira para tirar o lixo. A mãe do Tiago ficou avermelhada de vergonha, mas se defendeu, dizendo que para as crianças era tudo mais fácil. O pai do Tiago, nesta hora, ficou sem palavras. Saiu de mansinho e foi assistir TV. No sábado, quando o seu pai se preparava para levar o Trovão para passear, Tiago chegou perto e sugeriu ao pai que levasse com ele uma sacolinha. O pai do Tiago demonstrou que não estava entendendo o porquê da sacola. E o Tiago logo explicou que era para levar a sacola para recolher a sujeira que o Trovão faria na rua. Você não vai acreditar na resposta do pai do Tiago. Sabe o que ele disse? Ele disse que a rua era lugar disso mesmo, de deixar a sujeira. E o Tiago explicou que não, que a rua pertence a todos, que deixar a sujeira na rua é como se nós deixássemos a sujeira na casa das pessoas. Imagina alguém caminhando na rua, pisar na sujeira do Trovão. Ao voltar para casa, levará nos chinelos aquela sujeira. Depois dessa conversa, o pai do Tiago ficou olhando para ele meio torto, meio desconfiado. Mas sabia que quando ele voltou do passeio, antes de entrar em casa, ele jogou um saquinho lá na lata do lixo. Acho que era a sujeira do Trovão. No domingo, a família do Tiago resolveu ir à praia. Mas era na praia que o pai do Tiago se espalhava. Ele jogava tudo na areia: palito de picolé, casca de fruta, sabugo do milho. Em volta da barraca deles ficava a maior confusão. Sabendo disso, quando saiu de casa, o Tiago já levou com ele o seu saquinho. E lá pelas tantas, começou a recolher toda a sujeira que a família dele havia jogado na areia da praia. O seu pai olhou desconfiado e questionou se ele iria limpar a praia, que até na praia ele ficava com essa história de proteger o meio ambiente. O Tiago não precisou falar nada, porque a mãe dele já foi logo dizendo para o pai observar
a bagunça que estava em volta da barraca e que depois ele era o primeiro a reclamar que a praia estava suja. O pai do Tiago ouviu aquilo tudo calado, mas depois tudo que ele consumiu na praia jogou o resto dentro do saquinho. Mais tarde, quando voltaram da praia, a família do Tiago teve uma surpresa muito desagradável. É que na frente da casa deles havia um jardim cheio de flores. E neste dia, duas meninas estavam arrancando as florzinhas apenas para ficar jogando uma na outra. O pai do Tiago ficou muito bravo com aquela situação e zangou com as meninas, dizendo que elas não poderiam estragar as coisas dos outros e que, além de tudo, estavam matando as florzinhas só por brincadeira e que, para piorar a situação, estavam sujando a rua, que é um lugar de todos. Foi nessa hora que o Tiago percebeu que já estava conseguindo mudar o pensamento da família dele. Pois lá na casa dele, a mãezinha já estava separando o lixo. Ela separava o papel do plástico, do vidro e das latinhas. E depois mandava tudo para a reciclagem. Você sabe o que é reciclagem? É quando a gente pega uma coisa que nós achávamos que era lixo e transformamos em outra coisa. É muito legal. Ah, a mamãe do Tiago também estava separando os restos de comida, porque lá no final da rua deles havia um senhor que tinha no seu jardim um buraco bem grande e jogava nesse buraco os restos de comida, terra e outras coisas. E depois de um tempo, ele usava a terra daquele buraco para colocar nas plantinhas, pois daquele buraco saía uma terra adubada, boa para as plantas. O que o Tiago não sabia é que a mãe dele traria uma novidade para toda a família. Então, em um sábado, a mãe chamou os três para dar um comunicado. A mamãe disse que havia aprendido tudo certinho com o Tiago, que devemos cuidar para que o meio ambiente não seja mais poluído, que não podemos jogar lixo na rua, que devemos separar o nosso lixo para mandar para reciclagem, que não podemos desperdiçar água, pois um dia ela pode faltar para todos nós, que devemos economizar energia elétrica, pois ela sai cara para o nosso país. E que, frente a isso tudo, ela havia feito uma organização melhor para o meio ambiente da casa. Sem que eles esperassem, ela apareceu com uma lista de regras. Desarrumou, arrume. Sujou, limpe. Levantou da cama, deixe-a arrumada. Acabou de comer, lave o seu prato. Tiago ficou indignado com tanta regra e disse para ela que isso não tinha nada a ver com o meio ambiente. Foi nesta hora que a mãe do Tiago explicou que o meio ambiente é o lugar onde a gente vive. Ou seja, pode ser a nossa casa, o nosso quintal ou o planeta Terra. O pai do Tiago estava achando graça, porque acreditava que só os filhos estavam entrando numa fria. Foi quando a mãe do Tiago virou para o pai e disse que ele também poderia parar de fumar, que era para não poluir mais o meio ambiente da casa. Depois deste dia, o Tiago e sua família estavam sempre conversando sobre o meio ambiente e passaram também a prestar mais atenção nas notícias relacionadas a esse assunto,
ao desmatamento, poluição, caça predatória, matança de animais, assuntos muito sérios. Tiago e sua família perceberam o mais importante. Perceberam que a vida é um milagre e que talvez não exista vida em nenhum outro lugar no universo além do planeta Terra. Perceberam também que se nós deixarmos uns e outros estragarem o planeta Terra, talvez daqui a algum tempo não tenha mais vida. Que bom será se acabar a poluição e nossas matas não houver devastações, e que todos respeitem a natureza, com certeza será mais feliz nossos corações. Esse foi o conto do Tiago e a sua família para defender o meio ambiente. Que tal agora você escrever o seu conto? Como é que você pode ajudar a defender o meio ambiente? Você se lembra? Se for pequenininho e não souber escrever, peça para um adulto escrever para você. Se puder, guarde o seu trabalhinho. Eu vou adorar colocar ele no nosso mural. Um beijo, fiquem em casa.